porque nós terminamos o capítulo 23 de Mateus. Vamos iniciar o capítulo 24. E como eu coloquei lá no grupo hoje, né? É uma passagem bastante difícil, porque fala de escatologia. É um sermão profético que fala do futuro. Então, existem muitas linhas de interpretação, né? E hoje nós não vamos entrar no Salmo, propriamente dito. Nós não iniciaremos hoje porque necessita de um preâmbulo. Necessitamos fazer uma introdução antes de entrarmos em Mateus 24, né? Antes de entrarmos no capítulo 24 de Mateus. Por que precisa de um preâmbulo, né? Porque em virtude das muitas linhas de interpretação que vários irmãos sérios desenvolveram, né, ao longo da história e seguem, nós queremos depender do Senhor, né, e do Espírito para nos guiar no entendimento desse tempo final, das últimas coisas, do que o Senhor falou aqui no capítulo 24 de Mateus. E a gente tem que ir devagar. A gente não pode ser apressado nessas coisas, na questão das profecias. Porque o capítulo 24 de Mateus, ele é ligado a várias outras passagens na Bíblia, né? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Para entender Mateus 24, temos que entender Daniel, temos que entender os profetas do Antigo Testamento, Zacarias, Isaías. Temos que entender Apocalipse, Tessalonicenses, 1 Coríntios. Porque nós não podemos pegar essa passagem isolada, sozinha, e tentar entender tudo. Então a gente vai ter que fazer ligações, né, com outras passagens da Bíblia. E existem muitas linhas de interpretação do que o Senhor falou aqui em Mateus 24. Então hoje eu não quero entrar propriamente dito no sermão do Monte das Oliveiras. Eu queria fazer um preâmbulo para esclarecer os irmãos de alguns assuntos relativo à escatologia. Porque o que é escatologia? Escatologia é a área da teologia que estuda as últimas coisas, os últimos acontecimentos. Seja do fim desse mundo, da volta do Senhor, do arrebatamento, do milênio, julgamento, da segunda vinda de Cristo. Escatologia estuda as últimas coisas. Então, é necessário fazer esse preâmbulo para nós nos acostumarmos e nos familiarizarmos com alguns termos, né, que muita gente já ouviu falar, mas a gente às vezes não entende muito bem o que quer dizer. Então eu queria iniciar fazendo esse preâmbulo falando para os irmãos da necessidade e da importância de nós estudarmos as profecias. O porquê que nós devemos estudar as profecias. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. A última parte do versículo fala assim, a última parte, eu não vou ler o versículo todo, só vou ler a última parte. A última parte fala assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Então, irmãos, se nós queremos conhecer o testemunho de Jesus, nós devemos conhecer as profecias. Se nós não conhecemos as profecias, nós não conhecemos o testemunho completo de Jesus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então nós não podemos desprezar as profecias na Bíblia. E as profecias que falam das últimas coisas, que falam do futuro, elas englobam 25% de toda a Bíblia. Então, se nós desprezamos as profecias, o estudo delas, o conhecimento delas, nós estamos desprezando 25%, um quarto de toda a palavra de Deus. Então, olha a importância de nós estudarmos a profecia.
A profecia para nós, irmãos, como eu antecipei aqui, né? Era como um farol alto de um carro. Ela aponta a direção em que nós temos que seguir, porque fala aonde nós vamos chegar. A profecia aponta para onde a igreja irá chegar. Em que ponto da história as coisas irão acontecer. Muitos irmãos desfrutam da palavra de Deus, mas o desfrute desses irmãos é somente para o tempo presente. Já percebeu aqueles irmãos que eles só querem a ministração da palavra, o culto, só é bom, só serve se for uma palavra prática para hoje, para resolver os problemas dele hoje. Conhece irmãos assim? Que só querem palavra para hoje? Não, eu estou com um problema agora, quero uma palavra que resolva meus problemas agora. Uma palavra que eu possa enxergar uma saída agora. Uma palavra que toque na minha alma. Uma palavra que resolva meus problemas. Então tem irmãos que são assim. Eles só querem saber de resolver os problemas para hoje. A palavra nos dá esse suporte? Nos dá esse recurso? Claro que dá, irmãos. A palavra do Senhor é para hoje, irmãos. É para nos ajudar nos nossos problemas hoje. E a palavra serve para isso, irmãos. Nós temos que desfrutar da palavra nesse sentido. As questões práticas da vida, dos nossos relacionamentos, né? Como nós devemos nos portar, a nossa conduta. Isso tudo a palavra trata e nos ajuda nesse sentido. O problema é que muitos irmãos só querem ficar aí. Só querem esse ambiente de desfrute imediato, de resolução de problemas, com o farol do carro baixo, que só ilumina o aqui e agora. Iluminou aqui e agora, o irmão está desfrutando, está tudo bem. Quando alguém vai falar de um farol alto, que é a profecia, que é algo que não vai resolver a vida dele hoje, o irmão não gosta. Mas a palavra nos impulsiona e nos insta também a desfrutar das profecias. Eu acho que também a profecia é um pouco difícil de entender. Por isso que nós devemos gastar tempo. Só por causa do imediatismo, sabe? É difícil de entender. Mas nós devemos deixar de conhecer as profecias em virtude da sua dificuldade? Não, isso não deve ser uma desculpa para nós, né? Pelo contrário. Porque é difícil, é que nós devemos gastar mais tempo ainda conhecendo as profecias. Porque a profecia para nós é um farol alto, irmãos, que ilumina lá na frente, para nós não nos perdermos nos nossos problemas cotidianos. Os irmãos que não desfrutam e não aprendem com as profecias, pode perceber, eles só ficam envoltos em problemas, não conseguem vencer os problemas. Por quê? Porque não saem de si mesmos, só olham para si. Só querem algo que vai levá-los a ter uma vida mais tranquila no dia a dia, no imediato, mais confortável. Então eles estão sempre olhando para si. Mas quando nós tocamos nas profecias, nós deixamos de olhar para nós mesmos. Nós olhamos para o futuro, nós olhamos para frente e olhamos para o Senhor. Na casa das pessoas, né? Salmo 91 aberto. Sim. Isso é um exemplo. Tudo posso naquele que me fortalece, aí acha que é tudo mesmo, entendeu? E, né? Aí você vê por aí, imediatismo. A maioria. Tudo para agora. É algo errado? É algo ruim? Não. A palavra nos ajuda nisso, irmãos. Tá certinho. Mas se ficarmos só aí, vamos ficar só caminhando remando com o remo só. E dando voltas. Nós temos que ter um remo do primeiro nível da palavra, que, né, como a irmã Lucimar falou aqui, a palavra se ajuda para nós, nas nossas dúvidas, nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades. Amém? Tá certo? Mas também devemos olhar para as profecias. O irmão César Conegliano, para tu ver como é a palavra, como as coisas que o Senhor cria, elas são perfeitas. O irmão César Conegliano fala o seguinte, e a gente pode aplicar essa questão da palavra nos ajudar agora e também nos ajudar a enxergar para onde nós temos que ir, a questão das profecias. Aplicar isso ao que o irmão César Conegliano nos ensina, né? Com relação ao casal. O que ele fala do marido e da mulher? A mulher, a esposa, ela se preocupa com o quê? Com as coisas imediatas.
A visão da esposa é uma visão larga, porém curta. Ela se preocupa com as coisas imediatas da casa, de fazer a comida, de limpar a casa, de cuidar das crianças, o aqui e agora, o hoje. E isso foi o Senhor que deu para a esposa, para a mulher. Agora o homem não, o homem é diferente. O homem, ele não enxerga o imediato, ele enxerga lá na frente. Ele pensa nos problemas que podem vir, ele pensa nos desafios, ele pensa como ele pode guiar a família dele num caminho. E a esposa, ela trata das questões mais imediatas. Pode ver que muitas vezes a esposa ela fica meio perdida, meio atarefada, porque são muitas coisas que ela se envolve no imediato. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que cuidar de criança. O homem não consegue fazer as coisas imediatas. E o homem, Deus deu para cada um, né? a visão dele é estreita e é longa, é lá na frente. Deus dividiu as tarefas. E olha como Deus colocou os dois juntos, para um complementar o outro. Não é um sem o outro, são os dois juntos. Não é que a esposa, a visão dela seja inferior do que a visão do marido, só porque o marido olha lá na frente, e a visão do marido não é superior porque ela olha lá na frente e não vê agora. Precisamos de ambas as visões. O aqui e agora, porque nós estamos pisando aqui, sujamos nossos pés, precisamos lavar nossos pés, mas também precisamos saber para onde nós iremos caminhar. Então a palavra serve nesses dois sentidos, irmãos. Então devemos também estudar as profecias. Teresa ia falar alguma coisa, Teresa? Não. Só falou que o homem só consegue fazer uma coisa. E a mulher Se der duas tarefas, ele fica todo É? Mas é interessante, né? Porque se a gente tivesse que ter tudo isso, a gente não daria conta. Né? E o Senhor fez a nossa estrutura e conhece. Imagina se a mulher tivesse que fazer tudo, ter a visão imediata e a visão lá na frente. Como que a mulher fica? Como que é muita coisa? os filhos. Ficaria meio capenga, né? A coisa. Aí Deus o Senhor dividiu. Mas assim, o Senhor é perfeito, né, na criação. Então, são dois juntos que formam uma família. Porque o Senhor também fala daqueles que são eunucos, que, em virtude do Senhor, eles não se casam. E por não se casarem, eles não constituem família, filhos. Então, ele ficando sozinho, ele pode guiar a vida dele com uma visão que ele tem, seja homem, mais longa, ou a irmã com a visão mais curta. Então, como eles não têm responsabilidade sobre outros, eles conseguem viver tranquilos Fica mais fácil. com essa visão, né? Bem mais fácil, né? Mas quando se juntam para quê? Para criar a família. Então tem que ter essa complementação, né, na criação dos filhos. Para a família seguir de forma saudável, né? Então, irmãos, nós devemos também considerar as profecias, porque quando nós vemos aonde nós iremos chegar, a profecia gera em nós arrependimento. Porque nós vemos os juízos de Deus, os julgamentos de Deus, o que o Senhor vai fazer no futuro. Conhecendo a profecia, nós sabemos como Deus vai julgar o homem, sabemos qual é o fim do homem, sabemos tudo que vai acontecer. Então isso gera arrependimento no nosso coração. Né? Não é porque está profetizado, irmãos, que necessariamente vai acontecer. Sabiam disso? A profecia serve, primeiramente, para gerar arrependimento no nosso coração. Lembremos da história de Nínive, irmãos. Não estava profetizado? Mas por que o Senhor profetizou? Levou o profeta a falar com o povo de Nínive. Foi para que a profecia se cumprisse e todos fossem mortos? Não, foi para gerar arrependimento. E eles se arrependeram. Então, a profecia não se cumpriu. Porque eles se arrependeram, vestiram um pano de saco e o Senhor preservou eles. Olha só. Calma aí, então. Estou tentando entender. Nem toda profecia vai ser cumprida, mas para gerar arrependimento. Primeiramente, para gerar arrependimento. Se não gerar arrependimento, ela vai se cumprir. Certo? A profecia tem primeiramente esse sentido. Claro que as profecias que está escrito que vai acontecer na palavra, vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor sabe o futuro. Ele sabe se as pessoas vão se arrepender ou não. Então, o que está profetizado que vai acontecer, vai acontecer. Mas, primeiramente, a profecia tem que gerar arrependimento em nós, como foi o caso de Nínive. Agora voltemos a um outro episódio, Enoque.
O sétimo depois de Adão. Enoque andou com Deus durante um período de 70 anos, se eu não me engano, e gerou quem? Matusalém. Quem foi Matusalém? O homem que mais viveu. Ele chegou quase a viver um milênio, irmãos. Tem noção disso? Nem chega, não. Um homem viver quase um milênio. 969, se eu não me engano. Agora, por que Matusalém viveu 969 anos? Foi o homem mais longevo que viveu na Terra. Porque quando Enoque teve Matusalém fala, a palavra fala que quando Matusalém morresse, viria o julgamento de Deus sobre o homem. Então Matusalém, enquanto ele estivesse vivo, o julgamento de Deus não viria no dilúvio. Certo? E por que Matusalém viveu todo esse tempo para só depois que ele morresse vir o julgamento do dilúvio? Pedro fala que a longanimidade do Senhor existiu naquela época até o dilúvio, para que o povo se arrependesse. Então, o Senhor esperou todo esse tempo. Então, a idade de Matusalém fala da paciência do Senhor, que é longânimo, querendo que aqueles homens se salvassem. Isso está lá em Pedro, né? Epístola de Pedro. Por salvação, a longanimidade do nosso Senhor Salvador. Nos tempos do dilúvio, ele fala. Se algum irmão puder me ajudar abrindo lá 1 Pedro. Se eu não me engano, 1 Pedro, capítulo 3. Que serve como batismo na sua consciência, ele fala isso. Né? Sim. 3:20, se eu não me engano. Os quais em outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, Aguardavam nos dias de Noé. enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Mas quem era o sinal de que viria o dilúvio? Era Matusalém. E por que ele viveu muito tempo? Por causa da longanimidade, da paciência do Senhor com relação àquele povo, para que aquele povo se salvasse. Mas poucos se salvaram, somente 8 almas. E a profecia se cumpriu, porque o dilúvio veio, porque o povo não se arrependeu com ele. Eu estou lembrando agora dos 1000 anos da UGM. Sim. Estou associando isso. Fala aí, qual a associação que você está fazendo? Longanimidade, a disciplina, porque a pessoa vai ficar lá, não vai permanecer. Não, mas ali ela vai ficar em disciplina, né? Vai ficar sobre castigo, né? Então ali, aqueles 1000 anos do Senhor de Cristo já não falam de longanimidade, né? Falam do reinado mesmo, literal de Cristo durante os 1000 anos. Né? Agora, enquanto o juízo não vem, enquanto o julgamento não vem, porque o Senhor está esperando, isso fala de longanimidade. Porque o Senhor está aguardando, não traz o juízo, aguardando que o povo se arrependa. Então o Senhor está segurando, está tendo paciência. Não, Né? longanimidade porque a pessoa vai passar pela janela, mas não vai permanecer. Entendeu? Ah, sim, nesse sentido Vai tudo sair bem. E vai reinar. Nesse sentido tudo bem. Vai passar. O Senhor, Por esse sentido. o Senhor coloca ela numa disciplina para que ela não participe de uma condenação eterna lá na frente. Ah, por aí tudo bem. Tudo é longanimidade do Senhor, né? Por esse lado aí. Então Matusalém fala disso. E por isso que ele foi o homem que viveu mais tempo. Porque olha quanto tempo que a longanimidade do Senhor aguardava. Mas aquele povo não se arrependeu. Então teve que vir um dilúvio. É porque essa disciplina é tão brava, eu entendo, que ele está dando longanimidade enquanto está vivo. Sim, quando aquele povo estava ali vivendo. Porque essa praga aí deve ser tão ruim, Porque, esse negócio de queimar no ar, sim, com certeza. aí ele está dando todo mundo vivo, né? Vamos ver se eles obedecem, aí está sendo um engano. E Agora muitas que eu vezes a vou gente falar, é muito disciplinado aqui, né? Pra não ter que ir pra lá. sim. Por exemplo, Davi. A espada não saiu da casa dele, foi disciplinado aqui. Não vai passar na GM. Mas eu acho que a longanimidade do Senhor nesse tempo, ela se aplica naquele versículo que diz que o Senhor não tarda a sua volta. Né? Alguém pode completar? Mas, esperando que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento, é que ele está demorando a sua vinda. Né? Não tem uma passagem que fala isso? Acho que é lá em Pedro também.
Então o Senhor é longânimo. Não é que ele está tardando. Não, ele quer que todos os homens se salvem. Por isso que ele tem 2000 anos de história da igreja em que o Senhor ainda não voltou. Né? Ele vai voltar no tempo certo. Quando ele vê que não tem jeito, a humanidade já descambou, está como Sodoma e Gomorra, está como antes do dilúvio, então aí é a hora dele voltar, né? Assim como aconteceu com o dilúvio. O Senhor disse que ele iria voltar quando os tempos estivessem como no dilúvio, como Sodoma e Gomorra. Né? Então a gente está chegando nesse tempo, irmão. Então, fazendo esse preâmbulo, explicando a necessidade de nós estudarmos as profecias, o quão importante é não só termos uma visão curta, mas uma visão alongada das coisas que acontecerão, para que nós nos arrependemos e nos preparemos para quando essas coisas começarem a acontecer. E sabermos e não ficarmos perdidos, Kátia. Porque muitos crentes ficam perdidos. Veio a Primeira Guerra Mundial. O que é isso? Por que está acontecendo isso? Veio a Segunda Guerra Mundial. Por que está acontecendo isso? Veio pandemia e ninguém sabe por que acontece. Fica perdido. Por quê? Porque não conhece as profecias. Se conhecesse as profecias, não ficaria assustado com nada. Saberia que nós estamos no tempo dessas coisas acontecerem. Né? Então a notícia de jornal não vai surpreender, o desespero do mundo não vai surpreender, não vai tirar da nossa centralidade em Cristo, né? Porque muitos crentes ficaram como na pandemia? Igual barata tonta. Ficaram sem paz, perderam paz. Por quê? Porque não conhece as profecias do Senhor. E o Senhor guarda o seu povo durante esses julgamentos dele. Ele guarda o seu povo, aqueles que são fiéis. Então, olha só a importância de nós conhecermos as profecias. O mundo vai ir para lá e para cá, de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas nós devemos seguir o curso do mundo, irmão? Se não, se ficarmos só na nossa imediatice, só com a visão curta, nós vamos no rumo do mundo, irmão. Oi? Eu fiquei igual uma maratona, desesperada, né? Ficou. Muito. Aí no começo, aí Deus falou pra mim, eu escutei Deus falando assim, eu contei pra vocês já. Quem tem medo de um vírus, não vai reinar. Deus falou assim no meu ouvido, assim, na cozinha, eu abri o armário, chega a parede, assim, ó. Eu escutei uma voz assim, sério? Falei, meu Deus, eu tenho que parar com esse misericórdia. Medo de um vírus, né? É longanimidade, né? É uma coisa. Aí fui diminuindo. Que vergonha, né? Mas eu fui diminuindo, assim, o medo. Eu peguei a reserva Mas do André e comprei tudo de compra. Com medo de passar fome. A gente ficou com medo de tudo. Com medo de ser Tinha de medo de baixo, tirar ficar a bola, doente. aquela já vai tudo pequenininha, E cheio de mantimento, né? Estocou, né? André, eu quase que acabou a reserva. Nem eu tenho que pagar a luz depois, né? Tanto comprou comida. E eu falei, Jesus, me perdoa. Eu vendi Mas se a gente conhece a palavra do Senhor completamente, né? A gente fica em paz. A gente fica tranquilo. A gente não se desespera. Quando vem a luta que a gente é provado, né? Às vezes a gente está pronto para passar. Mas se você tivesse preparado antes da luta, a luta não fica mais tranquila? As esposas da Segunda Igreja falavam isso. Sim, não sei. Se prepare para o dia mau, que ele vai chegar. Tem que se preparar antes. O problema é esse. Então, irmãos, nós vamos começar a estudar profecias. O dia mau chega para todos. Nós vamos começar a estudar as profecias, irmãos. Principalmente capítulo 24 de Mateus, mas isso está associado também a outras profecias, Daniel, Apocalipse, Tessalonicenses, muitos livros do Antigo Testamento. E para começar hoje, eu queria só trazer essa visão da importância disso, para nós despertarmos, apesar de ser difícil, nós temos que dedicar tempo, não só na reunião, mas também em casa. Eu também confesso, é difícil, não é fácil. Né? É tão difícil que tu vê quantas visões que tem dos acontecimentos futuros. Variadas visões. Só do arrebatamento Tem várias. Então eu queria entrar nesse mérito hoje. Trazer para os irmãos, só para os irmãos conhecerem um pontapé inicial das visões que existem sobre a escatologia, sobre as últimas coisas, sobre o Apocalipse, né? Sobre Mateus 24.
Então eu vou compartilhar com os irmãos aqui, vou fazer uma leitura aqui, né? Para os irmãos se ambientarem. Para depois a gente entrar especificamente na profecia de Mateus 24 e devagarzinho nós vamos cavando, vamos desfrutando, sem pressa, para nós entendermos essas questões da escatologia. Amém, irmãos? Amém. Então, assim, precisamos conhecer algumas correntes escatológicas que falam dos acontecimentos futuros. No geral, a gente pode dividir essas visões em 4 visões. Poderia dividir em 3, mas vamos dividir em 4, que são as visões amilenistas, ou amilenismo, a visão pré-milenista, pós-milenista e dispensacionalista. São 4 principais. Claro, existem as ramificações, né? Dentro do amilenismo tem ramificações. Nem todo amilenista cria na mesma coisa. Nem todo pré-milenista cria na mesma coisa. Existem ramificações. Da mesma forma no pós-milenismo e no dispensacionalismo, né? Então, vamos seguir alguns assuntos para saber o que cada corrente vê, o que cada corrente enxerga das questões futuras, da questão da escatologia. Então, com relação à segunda vinda de Cristo, o assunto, segunda vinda de Cristo. Como que essas correntes enxergam a segunda vinda de Cristo? O amilenismo, primeiro eu vou explicar o que é amilenismo, né? Esse prefixo a, o que significa? O a significa negação. Então, amilenismo, ele fala que, se for uma interpretação literal, que não há milênio. Então, o amilenismo, ele não crê no milênio literal de Cristo reinando 1000 anos aqui na Terra. Amilenismo. O amilenismo não crê no milênio. Mas vamos seguir aqui os assuntos. Segunda vinda de Cristo. O que o amilenismo crê? Ele crê que a segunda vinda de Cristo é um evento único e visível a todos. Ou seja, não existe o conceito de arrebatamento secreto. O amilenismo não crê no arrebatamento secreto. E no amilenismo, a segunda vinda de Cristo em glória e o arrebatamento é uma coisa só. Então, o arrebatamento e a vinda de Cristo vai acontecer no mesmo momento. O Senhor vem e arrebata a igreja. É assim que o amilenismo crê. O pré-milenismo, como é que ele crê? Ele crê que a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento também são o mesmo evento, igual o amilenismo. Pré-milenismo. Então, da mesma forma que o amilenismo, ele crê que a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento são um mesmo evento. Agora, como que o pós-milenismo vê essa questão da vinda de Cristo, da segunda vinda dele? É igual às anteriores, igual ao pré-milenismo e igual ao amilenismo. Cristo volta de forma visível e em glória em um único evento. Agora, como que o dispensacionalismo ele enxerga a segunda vinda de Cristo? Então, a quarta visão sobre a segunda vinda de Cristo. As 3 primeiras são iguais. Eles creem que a vinda do Senhor e o arrebatamento acontecem no evento único. Como que o dispensacionalismo ele vê? Ele vê a segunda vinda de Cristo sendo dividida em 2 fases. Sendo a primeira para arrebatar secretamente a igreja, e a segunda de forma visível em glória após a tribulação. Se os irmãos não quiserem copiar, depois eu compartilho com os irmãos o que eu estou lendo aqui. Aí eu boto aí no grupo, os irmãos compartilham. Dispensacionalismo. Então eles enxergam diferente. Eles enxergam que o Senhor vai vir em 2 momentos. Num primeiro momento secreto, onde ele arrebata a igreja, e depois no final da tribulação. Ou seja, divide a segunda vinda de Cristo em 2 etapas. Amém? Beleza. Esse é um assunto. Segunda vinda de Cristo. Ressurreição dos mortos. Como é que são essas 4 visões?
O amilenismo, como que ele vê a ressurreição dos mortos? Uma ressurreição geral de salvos e ímpios na segunda vinda de Cristo. Então eles creem que todo mundo vai ressuscitar junto, tanto ímpios como salvos. Os salvos para reinarem com Deus e os ímpios para a condenação eterna. Então eles vêm dessa forma. Não tem uma primeira ressurreição, uma segunda ressurreição. Para eles é tudo junto. Pós-milenismo, como é que eles enxergam a ressurreição dos mortos? Da mesma forma que o amilenismo. Salvos e ímpios ressuscitam da mesma forma, juntos, na segunda vinda de Cristo. É assim que eles enxergam. Pré-milenismo, como é que eles enxergam? Apenas os salvos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Só quem é salvo. Para reinarem com ele no milênio. Enquanto os ímpios só vão ressuscitar no final do milênio. Para a condenação eterna. Então eles enxergam dessa forma. E o dispensacionalismo, como é que eles enxergam a ressurreição dos mortos? Eles veem a ressurreição em 3 etapas, ou seja, 3 ressurreições. A primeira ressurreição é a dos salvos no arrebatamento secreto, na vinda do Senhor em secreto. Depois, no final da tribulação, tem um outro arrebatamento, tem uma outra ressurreição, que é a ressurreição dos judeus e daqueles crentes que ficaram na tribulação. Eles vão ressuscitar no final da tribulação. E uma terceira ressurreição no final do milênio. Então tá vendo que as visões são totalmente diferentes? Ressuscitado? Os ímpios, no final do milênio. Os salvos, eles ressuscitam no começo da tribulação, na vinda do Senhor, em secreto. No final da tribulação, juntamente com os judeus. E também tem uma terceira ressurreição do final do milênio, que é só para os ímpios. Isso é a visão dispensacionalista. Agora, como que eles enxergam outro assunto? O anticristo. O que eles enxergam do anticristo? A gente vai ver que cada um enxerga de uma maneira bastante diferente, né? Os irmãos amilenistas, eles falam que muitos anticristos se levantaram ao longo da história. Porém, haverá um último indivíduo que será o anticristo escatológico, que surgirá no período da grande tribulação e regerá um sistema mundial que será contra a Igreja de Cristo. E essa é a visão amilenista. Como que a visão pré-milenista enxerga o anticristo? Um indivíduo específico que será o inimigo da igreja no período da grande tribulação. O pós-milenismo, como que ele enxerga o anticristo? Eles falam que o anticristo é qualquer pessoa que persegue e se opõe ao crescimento e domínio da igreja na terra. Então eles não creem no indivíduo, numa pessoa que será o anticristo. Eles falam que tem muitos anticristos aí. Só que não vai ter um específico que vai vir no final dos tempos para perseguir a igreja, né? Muitos anticristos já vieram. Mas eles não creem no anticristo, como fala as profecias, né? E o dispensacionalismo, o que eles falam do anticristo? Eles falam que é um indivíduo que surgirá no período da grande tribulação, que aterrorizará o mundo e perseguirá aos que não negarem o nome de Jesus. Porém, ele não fará nada contra a igreja que já foi arrebatada. Então, eles creem que a igreja não vai passar pela tribulação, né? Outro assunto. Como é que eles veem a grande tribulação? Os amilenistas, eles falam que somente após o período da grande tribulação é que ocorrerá a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a igreja vai passar por toda a tribulação. Amilenista. E o pré-milenismo? O que ele enxerga? A igreja também passará pela grande tribulação. Os pré-milenistas, né? O pós-milenismo, o que ele enxerga? A tribulação já é experimentada na presente era, ou seja, nós já estamos na tribulação. Desde sempre. Né? Eles enxergam isso. Existem pós-milenistas que acreditam no período final. Ou seja, dentro do pós-milenismo tem divisão também. Mas a maioria crê que a tribulação já é agora. Nós já estamos vivendo a tribulação e não vai ter esses 7 anos finais de grande tribulação. Já estamos na tribulação. E o dispensacionalismo, o que eles creem?
a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, não vai passar por ela. O Senhor vem em secreto, arrebata, aí começa a tribulação. Com relação ao julgamento final, é um outro assunto. O que o amilenismo ele enxerga? Ele enxerga um julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. Ou seja, não tem questão de trono de Cristo, julgamento do trono de Cristo, né? É um julgamento para todo mundo e acabou. O pré-milenismo, o que ele enxerga? Um julgamento na segunda vinda de Cristo e também um após o milênio, dos julgamentos. O pós-milenismo, o que ele enxerga? Um julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. Um julgamento só. E o dispensacionalismo, como que ele enxerga essa questão do julgamento? São 3 julgamentos. Um julgamento das obras dos salvos no arrebatamento, um julgamento dos judeus e de alguns gentios que aceitaram Jesus durante a tribulação, no final da tribulação, e um terceiro julgamento dos ímpios no final do milênio. Não, mais ou menos. Mais ou menos. Porque a gente crê também que haverá salvos no julgamento do final do milênio também. Porque lá vai estar o livro da vida. Então lá não vai ter só ímpio. Vai ter ímpio e também vai ter pessoas que estão com o nome escrito no livro da vida. O que eles pensam com relação ao milênio? O amilenismo, ele acha que o milênio não é um período literal de 1000 anos. Para eles, não existe essa questão literal de Cristo reinando 1000 anos, né? No amilenismo, o milênio é espiritual, onde os salvos reinam com Cristo no céu e sobre a terra. E começou na primeira vinda de Cristo, ou seja, como não é literal, é algo simbólico, desde a primeira vinda de Cristo, nós já estamos vivendo o milênio. Que não necessariamente são 1000 anos, entendeu? Não, eles creem que a igreja está reinando durante esse período todo. É claro que hoje, né, a igreja católica que tem muito essa visão, que ela quis dominar sobre os governos, que iria implantar o reino milenial de Cristo aqui já nessa terra, o paraíso de Cristo, né? Então, para eles já estavam vivendo o milênio de Cristo, já estava vivendo já. Pré-milenismo, o que ele crê? É reconhecido o reino de Cristo na presente era, com a igreja, porém haverá também um reino milenar e literal no futuro, após a segunda vinda de Cristo, com Jesus reinando sobre as nações do mundo durante 1000 anos. É mais ou menos o que a gente acredita, né? Que nós já estamos vivendo o reino espiritual, mas o reino milenar será implantado literalmente nessa terra e nós reinaremos com ele, né? Com o Senhor. E o pós-milenismo, o que ele crê? Conforme o evangelho for sendo pregado, será iniciado o milênio, onde o mundo inteiro será evangelizado e a maioria das pessoas será convertida. Então, o pós-milenismo crê que, conforme o evangelho vai sendo pregado, o milênio vai sendo implantado. Essa é a visão deles. Até chegar um ponto em que todo mundo vai ser convertido. O cristianismo será um padrão e não a exceção, ou seja, a plantação será de trigo e não de joio, ou seja, não haverá mais joio, né? Só haverá trigo. Isso com o progresso da evangelização do mundo, né? A gente vê que isso não está acontecendo, né? O evangelho tem sido pregado, mas a gente vê vários ímpios, muitos ímpios, joio também no mundo, né? Sistema religioso. Sim. E o dispensacionalismo, o que ele crê com relação ao milênio? Ele fala que o milênio é futuro, literal e após a segunda vinda de Cristo. Isso que ele crê com relação ao milênio, né? Beleza. Vamos só... Calma, a gente só está apresentando as visões. Tudo bem. Essas são as visões amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas e dispensacionalistas. Isso tudo com relação às questões futuras de milênio, de segunda vinda do Senhor, tribulação, julgamento, ressurreição dos mortos. Agora existe uma outra divisão, que é com relação à tribulação, especificamente à tribulação. Então existem 3 correntes, que são pré-tribulacionista, pós-tribulacionista
e mesotribulacionista. Muita luta, né? É muita luta. Mas nós precisamos conhecer essas visões. Não, sim. Mas Certo? mas esse filho cabeçote desse perdão. E desvia daquilo que o Senhor tem, né? Propósito. Na verdade, nós temos que conhecer essas profecias não só para guardar a informação na cabeça, irmãos. Se nós começarmos a estudar a profecia e ela não transformar o nosso coração, também não serve para nada. Fala. Tem que tomar café hoje. E não se arrepender. Aí, tem que tomar café. Porque a gente acaba ficando com sono, porque a gente vai dando nó, a gente vai pensando. São escolas que existem, ensinando cada um com a sua visão. Sim. Agora, não tem ninguém, na verdade, assim, ninguém está certo 100% do que estão falando. Não. Não. É questão de futuro. Então fica mais fácil a gente compreender assim, porque Mas é claro, existem visões mais certas do que outras. Por isso que era a simplicidade. Por exemplo, o amilenista crê que nós já estamos vivendo milênio. Pô, isso aí a gente vê que está totalmente errado. Pô. Já descarta, né? Já descarta, entendeu? Nós estamos vivendo o reino Espiritual, né? espiritual. O reino de Deus está dentro de nós. Aí, à medida que a gente vai sendo liberto pelo Senhor, se humilhando diante dele, você vai contemplando o Senhor como Davi. Sim. Mas olha o que a profecia faz, irmãos, o conhecimento dela. Nós não ficamos mais como meninos. Nós amadurecemos. Se essa profecia, se o conhecimento delas transforma o nosso coração, transforma a nossa visão, nós vamos sendo amadurecidos. Porque quem só olha para o imediato continua sendo menino. Irmão. Continua sendo criança. Então ele vai ter mais medo, você não vai estocar mais, entendeu? É isso aí. Estocou também, Tereza? Eu já tenho mais nisso. Já estoca a vida Não, toda. eu já tenho, Qualquer coisa de pai vai acabar no mundo da Eu Tereza. não fico lá naquele armário assim na dispensa dela, ela vai esconder lá. minhas crianças não Não, estão. vai dispensa, eu não O bom é que vai estar todo mundo junto mesmo. Não tem jeito. Ninguém vai escapar de ninguém. Mas vendo aqui tem uma dispensa grande aqui, né? Um quarto só para... A Tereza também, tem uma dispensa grandona lá. Ah, é? Tem quartinho ali, né? Desse ar. Eita, Jesus. Entendeu, irmãos? Então a profecia, ela não tem que ficar como informação na nossa cabeça. Ela tem que mudar o nosso caminhar. E isso nos amadurece. Mais um motivo de nós estudarmos as profecias. E nós temos que conhecer esses termos, irmãos. Nós não vamos virar teólogos, né? Mas nós temos que conhecer esses termos. Pré-tribulacionismo, amilenianismo, dispensacionalismo. Nós temos que conhecer. Ah, isso aqui eu já escutei falar, é mais ou menos isso aqui. Amém. Já estamos ganhando, irmãos. É, podemos fazer. É uma tabelazinha que, assim, né, pra gravar. Até escrever na pedra daquele quadro de obra. Sim, podemos fazer. Essa luta toda aí. Mas vamos avançar aqui por cada hora? Então eu vou entrar aqui no assunto de quê? Do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e mesotribulacionismo. O que eles falam, né? Todas as visões creem em uma coisa que é certa. O Senhor vai voltar. Ninguém fala que o Senhor não vai voltar. Todas creem que o Senhor vai voltar. Amém por isso, né? Se alguma falasse que não, o Senhor já voltou, não vai voltar mais, aí é heresia, né? Então a gente descarta ela como heresia. Mas todas creem que o Senhor vai voltar. Mas a questão é a visão de quando ele vai voltar. Aí que se divide. O Senhor vai voltar quando? Vai voltar no início da tribulação? No meio da tribulação? No final? É uma vinda só? É dividido? É só no final do milênio? Os irmãos perguntam para Jesus, né? Quando que será o fim? Quando será o fim? Né? Os irmãos perguntaram lá em Atos, né? Quando vai ser o fim? Não, isso aí não está reservado a vocês, só está reservado ao Pai. Quando se mete, sei não. Mais ou menos. Nós não temos que ser dogmáticos, entendeu? No sentido de, é esse aqui, é 100% certo e acabou. Quem não crê nisso é herético. Isso nós não devemos fazer. Então, há divisão de divisões de respeito a quando que o Senhor vai vir. A cronologia dos eventos. Então, como que a visão pré-tribulacionista crê?
ela fala que essa visão defende que a volta de Cristo se divide em duas etapas. Secretamente, ele vem buscar a igreja e depois, em glória, sendo visível a todos após a tribulação. É por conta desse arrebatamento secreto que essa posição se chama pré-tribulacionista. Por que é pré-tribulacionista? Porque crê que a igreja vai ser arrebatada de forma invisível antes da tribulação. Que é a primeira vinda de Cristo, em secreto, ninguém vai ver, né? E depois, no final, o Senhor vem em glória. Aí todo olho verá. O pré-tribulacionismo, ele fala que geralmente existe uma completa distinção entre Israel e a igreja. Os pré-tribulacionistas dizem que, basicamente, Jesus veio para os judeus, porém os judeus o rejeitaram. Então, o Senhor suspendeu temporariamente seus planos para Israel. E é aí que aparece a igreja, como uma espécie de parênteses na história. Ou seja, existe Israel, mas como Israel não aceitou, entrou a era da graça, a igreja. Mas são coisas diferentes. Israel é Israel, igreja é igreja. E o Senhor ainda vai tratar com Israel durante a tribulação. Já a visão mesotribulacionista, o que é meso? Meso quer dizer meio. Então o que a visão mesotribulacionista fala? Ela defende que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Diferente do pré, que diz que a igreja vai ser arrebatada no começo. Vai ser arrebatada no meio da tribulação, dos 3 anos e meio de tribulação, né? E tem alguns versículos que ele se baseiam, né? E o pós-tribulacionismo, o que ele crê? Ele defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são um evento único que ocorrerá no período da grande tribulação. Ou seja, no final dela, né? Eles falam que a igreja vai passar pela grande tribulação, que não necessariamente vai ser de 7 anos. E fala aqui os argumentos aqui os versículos que ele se baseia, né? Depois eu passo para os irmãos. Então, existem essas divisão no campo escatológico, irmãos. Por que eu quis fazer esse preâmbulo? Nós temos que saber as visões que existem para depois nós entrarmos diretamente ou de forma segura em Mateus 24. Para nós, com a ajuda do Senhor e do Espírito, enxergarmos a ordem dos eventos escatológicos. E para nos ajudar, irmãos... Só uma introdução hoje? Hoje é só uma introdução. Então vai ter muita reunião, porque esse assunto aqui é grande. Né? Por isso que a gente vai ficar bastante em Mateus 24, né? Vai para caminhando na palavra. Nós devemos pisar num terreno sólido, irmãos. Não num terreno arenoso. Temos já 2000 anos de história da igreja. E com certeza o Senhor já dispensou, porque nós estamos nos últimos dias, o Senhor já dispensou para alguns irmãos uma visão mais sólida dos acontecimentos. Então nós vamos não tirar as ideias da nossa cabeça, irmãos. Quem sou eu para ensinar escatologia? Eu não sou ninguém para ensinar escatologia e nem nada. Então nós subimos nos ombros de irmãos do passado e de irmãos do presente também, que tocaram nesses assuntos. Um irmão que os irmãos conhecem bem é o irmão Dino, que falou muito sobre escatologia. É um dos irmãos que nos ajudam a entender toda essa questão. Não digo que a visão do irmão Dino é 100% correta. Em alguns pontos, outros irmãos discordam dele. Então nós vamos recorrer a uma gama de irmãos que falam nesse assunto. Amém? Para nós iniciarmos esse estudo, irmãos, nós já de antemão temos que ter uma visão da árvore antes de entrar nas ramificações. Porque senão a gente se perde. A gente fica perdido. Então vamos enxergar a árvore de longe para depois nós subirmos em cada galho, em cada ramo, desfrutar de cada folha, de cada flor, de cada fruto.
para a gente não se perder. Senão a gente se perde no estudo das profecias. Então, eu trouxe aqui para os irmãos uma tabelinha que eu já botei no grupo também. Então, irmãos, essa tabela, ela faz parte do livro A Profecia do Monte das Oliveiras, de Robert Gouvet. O irmão Robert Gouvet, que é o mesmo autor do livro Hades, que as irmãs estão lendo, ele é um irmão sistemático, digamos assim, né? Metódico. Então ele gosta muito de fazer essas divisões, esses diagramas, esses gráficos, porque nós entendemos melhor. Lembra que as irmãs falaram? Não, faz um quadro, escreve isso. Por quê? Porque quando a gente enxerga o todo, a gente entende melhor. Se deixar escrito ali tal coisa, isso aqui é isso aqui é aquilo. Olha lá aquele quadrinho lá. Não é muito melhor para entender as coisas? Então o irmão ele usa muito essa questão, esse método, né? De fazer um quadrinho, organizar as ideias, para a gente não ficar perdido no pré-tribulacionista, amilenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo, e tu fica perdido. Então, essa divisão aqui vai nos falar de quê? A divisão da profecia do Monte das Oliveiras, do capítulo 24 e 25 de Mateus. Como é que o irmão dividiu essa profecia? Olhando para ela e discernindo ali o que o Senhor quis dizer. Ele faz uma divisão em análise A, que está aqui, tá vendo? Análise A. Análise B, está aqui no segundo quadro aqui. E aqui ele faz uma análise C, que está dentro da análise B. Então ele fala que a análise A, dentro dela, existem 7 subdivisões. Ele chama de A1 até A7. Na análise B também existem 7 subdivisões. B1 até B7. E o irmão diz que a análise A, que vai de Mateus 24, capítulo 4 e 6, Mateus 24, versículo 4, até Mateus 24, versículo 31, essa parte da profecia diz respeito estritamente aos judeus. Então, essa primeira parte da profecia é o Senhor respondendo à pergunta que os discípulos fizeram. Que pergunta foi essa? Vamos ver lá? Mateus 24. Versículo 3. Fala assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e qual sinal haverá de sua vinda e da consumação do século. Ou seja, eles fizeram 3 indagações. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Então o Senhor vai responder essas 3 indagações, essas 3 perguntas dos discípulos. E a divisão que o irmão faz aqui, nesse estudo, ele fala que a primeira resposta, que vai até o versículo 31 de Mateus 24, o Senhor responde o que vai acontecer com os judeus. Depois, a partir do versículo 32, que é a análise B, o Senhor vai falar com relação à igreja. Já não mais com relação aos judeus, mas com relação à igreja. E depois, na análise C, com relação aos gentios. Os irmãos estão compreendendo? A divisão que o irmão faz da profecia. A primeira é parte dos judeus, depois com relação à igreja e depois com relação aos gentios. Porque aqui na parte A do início, que você disse que era para o judeu, está aqueles tópicos aqui. O evangelho pregado. Aonde fala? Aí parece que é pro gentio, o evangelho pregado aqui. Não. O evangelho também. O evangelho foi pregado aos gentios, aos judeus também. A gente vai ver. A gente vai entrar em cada detalhe desse. Então, vamos ter essa árvore, irmãos, na nossa cabeça. Primeira parte, para os judeus. Segunda parte, análise B, para a igreja. E depois, análise C, para os gentios, que são as ovelhas e os bodes.
A primeira parte, análise A, é literal. Tudo que está na análise A para os judeus é literal. Quando chega na parte da igreja, já não é literal, é simbólico. Ele usa muita simbologia. Nós vamos ver por quê quando entrarmos nas profecias. Sim, ele usa muita parábola. Né? Então, é algo simbólico. Então, irmãos, nós não entraremos hoje nessa questão. Guardemos essa tabelinha. Se os irmãos quiserem deixar aqui para a próxima reunião, deixe. Se quiser levar para estudar, estuda em casa. Né? Mas deixe dentro da Bíblia. Né? Para nós seguirmos esse estudo de Mateus 24. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Vamos estudar as profecias?